gente vai falar sobre o padrão Bridge um pouquinho, a gente vai ver a definição e também a gente vai ver alguns exemplos em código também. Então, o padrão Bridge ele cria uma ponte entre duas hierarquias ligadas por uma relação de composição, permitindo que ambas variem de forma independente. A gente utiliza no Bridge herança e composição, elas podem ser utilizadas na mesma solução com o padrão Bridge. Então, no nosso projeto lá, a gente tem uma classe chamada edificação empresa. Empresa, ela vai ter uma vistoria e a edificação também vai ter uma vistoria. Ela pode ser tanto uma vistoria parcial como uma vistoria de abídice. E vistoria parcial vai estender vistoria, assim como vistoria de abídice pode estender é uma vistoria. Então cada uma vai ser específica, uma vistoria vai ser específica uma da outra. Mas para a empresa nós vamos utilizar a vistoria parcial e para a edificação vai ser a vistoria de abídice. Cada uma também vai ter uma área correlacionada entre si. E nisso, na vistoria, a gente vai gerar uma classificação de risco para vistoria parcial e para abídice. Na nossa interface, classificação de risco, que compõe vistoria, ela vai processar a classificação. Nesse processo de classificação, a nossa classe abstrata, certo? Risco, vai implementar a classificação de risco. Mas nós vamos ter um array list, um list de fator de risco. Logo mais adiante a gente vai ver para que ele vai servir. A gente vai ter então um risco alto, um risco médio e um risco leve. Cada uma vai implementar nosso processo de classificação de seu modo, de forma independente. Então o que isso quer dizer? Que a gente cria uma ponte entre a nossa vistoria que vai ser realizada, no caso, tanto parcial como de abídice, cria uma ponte para classificação de risco com a nossa interface, com a composição. Isso quer dizer que aqui na nossa classe risco, a gente poderia ter vários outros tipos de risco aqui dentro. Isso quer dizer que que aqui ela pode variar independentemente da implementação aqui de vistoria. Aqui na vistoria também a gente pode ter vários outros tipos de vistorias que elas poderiam variar independentemente da sua implementação, que é a classificação de risco. O processo seria o mesmo, porque a ponte que liga entre vistoria e classificação ela se dá pela composição, né? Então ela pode ser tanto de um risco alto, como médio, como leve, assim pode crescer e pode variar independentemente. Então, partindo para o código, nós temos aqui a nossa edificação, ela vai ter uma vistoria. Deixa eu abrir a nossa classe empresa aqui, que também ela vai ter uma vistoria. Então, tanto a edificação como a empresa tem uma vistoria. A gente vai ter a nossa classe vistoria da bits e a gente vai setar uma área estendendo vistoria. A nossa classe vistoria ela vai ter uma classificação de risco, certo? Aqui eu vou ter um método que vai processar a minha classificação, certo? E ela vai receber os riscos recebidos, que a gente já vai estar dando uma olhadinha. Então aqui eu tenho o risco, tenho a vistoria de abídice e também eu tenho a vistoria parcial, que ela vai ter a sua área também, a sua área específica aqui também, certo? Que estende vistoria. Aqui na nossa interface Bridge classificação de risco, a gente tem o
nosso método que processa a classificação, e a gente vai passar o nosso risco, que essa vistoria que a gente vai, através do risco, a gente vai gerar a nossa classificação. Então aqui no nosso risco, nossa classe risco, a gente implementa o bridge, nossa ponte. A gente vai fazer uma ponte. E aqui a gente tem os nossos fatores de risco, certo? Que a gente vai receber lá. Aqui no risco elevado que a gente tem, que estende risco, a gente vai adicionando nossos fatores de risco, por exemplo, um gás, por exemplo. O gás é um fator de risco bem grande, assim como depósitos de combustíveis ou líquido inflamável e depósitos de explosivos. São fatores de riscos elevados para empresas que faz esse tipo de comércio, assim como na edificação, que contém a empresa que faz esse tipo de coisa, comércio, certo? Já no risco leve, é aquelas empresas que não possuem uma área edificada. O que isso quer dizer? Aquelas empresas que possuem, que são vendedores ambulantes, que vendem na rua, por exemplo, aqueles food truck, esse tipo de empresa. Então essas empresas são classificadas como risco leve. Agora, empresas que não fazem parte nem desse grupo e nem desse grupo aqui, são de risco médio. Então a gente não só retorna a própria instância da própria classe, que é o risco médio. No risco leve, a gente só compara, como eu adicionei só na primeira posição empresa não possui área edificada, a gente compara. Nosso risco recebido, a empresa não possui área edificada, é igual a esse fator de risco? Se sim, então a gente retorna o objeto o risco leve. Se não, a gente retorna, dá um new objeto, faz um novo objeto de risco médio e processa a nossa classificação. No risco elevado, a mesma coisa. Se ele não entrar aqui, se ele entrar no nosso risco, por exemplo, se ele for um desses fatores aqui, elevado, então ele vai retornar um risco elevado. Se não, ele vai para o risco leve. E aí, se ele não for para o nosso risco leve, vai ser para o risco médio. Então, ele está funcionando da seguinte forma: se for, se a nossa classe, se nós receber lá um risco leve, por exemplo, mas no primeiro caso a gente vai processar o risco alto. Do risco alto, se ele não for risco alto, ele vem para cá. Vai vir para essa classe, vai processar esse algoritmo aqui. Se ele não for nem leve e nem alto, então ele vem para cá, risco médio, e retorna a instância dessa classe. Então a gente vai ver ele executando agora, né? Esse nosso bridge, nosso teste aqui. A gente vai precisar registrar uma empresa, claro, para a gente poder fazer isso. Aqui a gente vai solicitar uma vistoria. Esse solicitar vistoria a gente utilizou o state lá, né, para ver se a taxa está paga ou não. Então aqui, como a nossa taxa está em zero, a gente assume que ela está paga, certo? Então a gente vai solicitar uma vistoria. A gente vai buscar, vai ter uma referência para aquela empresa no vetor. A gente vai verificar se ela está pendente. Claro que não, que a gente gerou a taxa zero, mas a gente vai verificar mesmo assim se ela está pendente. O pagamento está quitado, a empresa é liberada para solicitar uma nova vistoria. Então a gente vai pedir uma vistoria parcial. Que a gente quer uma vistoria apenas na empresa, certo? Então aqui a gente solicitado a vistoria, setado a vistoria no nosso DAO, vistoria aqui. A gente
escolher o nosso tipo de vistoria aqui, certo? Agora a gente vai gerar a nossa classificação de risco para essa nossa vistoria. O tipo de vistoria a ser realizado que a gente pediu lá foi parcial para nossa empresa, certo? Então aqui já está a empresa com a sua vistoria setada, mas a gente pode ver que a classificação não tem nada lá. A gente não setou nem o nosso risco leve, nem médio, nem elevado. Então a gente vai selecionar a nossa empresa, vai ter uma referência para esse objeto. A gente vai digitar a área da nossa vistoria, que a gente vai fazer, vai ser 30 metros. Agora a gente vai gerar a nossa classificação. Então tá, aqui no nosso DAO a gente tem um questionário para gerar a nossa classificação, certo? Que é esse aqui, ó, gerar classificação. De momento a gente seta o nosso bridge. Se ela for uma instância, se ela for uma vistoria da Bits, então a gente vai ter que precisar criar uma edificação. Se ela for uma vistoria parcial, a gente vai buscar a empresa como a gente fez aqui. A gente faz um cast de vistoria, porque ela está apenas... A gente aqui na nossa empresa, a gente só está setando a vistoria. Então a gente precisa descer a nossa hierarquia da classe Pi para ela ser forçar a nossa classe Pi ser uma filha, certo? A gente seta a nossa vistoria parcial com a nossa área, até porque a nossa vistoria, a nossa classe Pi não tem uma área, mas sim as suas filhas. A gente seta a vistoria parcial, seta primeiro o risco elevado, que é uma das primeiras opções nossa. Nisso a gente vai gerar a nossa classificação. A gente vai dizer que não é nenhuma dessas opções. Agora, como a gente pode ver, como ele não retornou risco elevado para nós, a gente vindo aqui na nossa classe risco elevado, ele não encontrou nada. Então na posição 0 eu tenho gás, na segunda, na 0, na 1 e na 2 eu tenho esses meus fatores de risco. Como eu não digitei nenhum, como ele não encontrou nenhum desses fatores, então ele foi para o leve automaticamente, certo? Ele foi para cá. Ó, a empresa não possui área edificada, a gente vai dizer que não. Ele não vai encontrar. Então se a gente, a classificação ele retornou como um risco médio, porque ele não encontrou nem em risco elevado e nem em risco leve. Então automaticamente ele é um risco médio. A gente retorna a instância dessa classe risco médio para a nossa empresa, para a nossa vistoria, que a gente pode ver aqui, a nossa classificação foi setada para risco médio. Deixa eu voltar no DAO aqui, DAO vistoria. Aqui ele vai, a gente faz uma variável do tipo bridge, classificação, para a gente obter a nossa classificação. E aí a gente vai processar a nossa classificação. E aqui a gente vai ter um retorno. Esse retorno vai ser o nosso questionário que a gente vai gerar, que é esse carinha aqui, ó, que vai escolher as opções de risco, certo? E no final a gente vai retornar a nossa classificação setando na nossa empresa específica que a gente escolheu para vistoria. Então seria esse o padrão bridge. No próximo vídeo a gente vai ver o padrão observer.